Olá a todos! Este quarto simpósio brasileiro, Cidade, Paisagem e Natureza, apresenta o trabalho intitulado Ociosidade Imobiliária e Esvaziamento da Área Central Consolidada em Bauru, no eixo temático Urbanismo Sustentável, Planejamento e Projeto. Este trabalho foi desenvolvido por mim, Juliana Pet Silva, mestranda no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp Bauru, e pelo professor Dr. Jefferson Goulart. O trabalho apresenta o resultado preliminar de pesquisa desenvolvida no nível de mestrado acadêmico no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp de Bauru. Esse trabalho tem como objetivo analisar o fenômeno da ociosidade e o esvaziamento da área central consolidada na cidade de Bauru. Para isso, foi feita uma revisão sistemática sobre ociosidade e esvaziamento de áreas centrais, né? Com os indicadores de ociosidade têm crescido sistematicamente em todo o país, o fenômeno tem sido estudado em escala de grandes centros metropolitanos, ficando aí uma lacuna sobre a tendência de como isso ocorre nas cidades médias, né? Então, esse estudo ele corrobora com a importância do planejamento urbano no desenvolvimento das cidades sustentáveis e aborda os obstáculos do cumprimento da função social da propriedade. A ociosidade imobiliária, ela pode ser caracterizada pela desocupação de imóveis em área com infraestrutura completa e categorizados em lotes vazios, edificações sem ocupação e lotes ou edificações que são subutilizadas nessas áreas consolidadas, né? A questão da ociosidade, ela entrou na agenda da reforma urbana aí a partir da Constituição de 88, quando veio o artigo 182 da função social da propriedade, e foi mais aplicável a partir do Estatuto da Cidade em 2021. Com causas e definições da ociosidade imobiliária, a gente começa a se questionar o que é considerado ocioso, né? Então, a gente considera edificações fechadas e sem uso, edificações que são subutilizadas ao seu cumprimento da função social, imóveis de grandes áreas com baixo coeficiente de aproveitamento em relação à área em que ele está implantado, lotes desocupados, sem edificações, e tudo isso relacionado a quanto tempo esses imóveis estão ociosos, né? Uma das principais causas da não utilização dessas propriedades está relacionada à desigualdade urbana no Brasil, né? A concentração fundiária, como já é estudado por muitos anos por Emília Maricato. Das ocorrências da ociosidade, a gente identifica que elas ocorrem em regiões que são dotadas de infraestrutura urbana, né, geralmente regiões mais antigas das cidades e urbanisticamente mais consolidadas, mais infraestruturadas, e em cidades que têm um estoque de terra urbanizável. Então, tem uma maior possibilidade de ordenamento do território nova e há estímulos e novos vetores de expansão. Então, ali você não pode desassociar a possibilidade de ampliação da malha urbana como um dos principais fatores para contribuir que áreas sejam abandonadas, né, que sejam desocupadas em função dessas novas áreas. Em relação às causas da ociosidade, a gente acaba fazendo uma relação entre a segregação do espaço e o abandono das áreas consolidadas. Por quê? Acaba tendo uma migração da população para essas áreas mais afastadas do centro, né, gerando aí, além do esvaziamento, uma mudança do perfil dessas regiões, né? Dos paradoxos dessas regiões centrais, a gente acaba tendo aí a criação de novas centralidades mais próximas dessas novas moradias e também a percepção de uma deteriorização das áreas que foram esvaziadas. Acaba tendo a percepção maior de abandono e deteriorização. As novas tecnologias que foram surgindo, do ponto de vista das comunicações, das mudanças comportamentais da sociedade, dos empregos, as novas formas de trabalho, e ter tudo isso ao alcance das mãos, acaba sendo também um atrativo maior pra migração das populações das áreas centrais, né. Então, em consequência, esses novos caminhos de uma sociedade mais moderna, que desenvolve trabalhos não braçais, né? Então, isso a gente tem que analisar num contexto de esvaziamento dessas áreas que acaba ocorrendo de forma orgânica, né? Essas áreas que antigamente a população ocupava, acaba ocorrendo de forma orgânica e não ordenada, uma vez que o que antes significava status, que era morar no centro, já não é mais visto como um privilégio.
Falando mais diretamente sobre o município do Estudo, que é a cidade de Bauru, tem uma extensão grande, extensão territorial aí de cerca de 660 quilômetros quadrados de área, com o IDH alto, considerado, né, em critérios comparativos com cidades do mesmo porte, e está localizado em região estratégica no centro do estado de São Paulo. A região centro-oeste ali acaba sendo um importante polo regional de serviços do centro-oeste paulista, como uma região administrativa. Nos anos 50, o município ficou conhecido com o slogan de Cidade Sem Limites, né, que foi resultado aí de um movimento de marketing e do mercado imobiliário para alavancar o desenvolvimento da cidade, no parcelamento do solo principalmente. Então, novos loteamentos, ampliações do perímetro urbano vieram para trazer uma identidade de desenvolvimento, difundida aí para atender os interesses de grupos vinculados à acumulação de capital de terra, os incorporadores. Ao longo dos anos, o perímetro urbano do município ele foi ampliado de forma sucessiva e sempre patrocinada pelo poder público, que acabavam incorporando antigas glebas rurais, né, impulsionando novos vetores rumo à expansão das bordas do município. Isso aconteceu ao longo dos anos e de forma mais intensiva nas últimas 3 décadas, como mostra nesse mapa elaborado para o diagnóstico do plano diretor que está em processo de revisão na cidade. De acordo com o censo de 2022, Bauru possui 171.564 domicílios e destes, 31.122 estão vagos, né? Uma ociosidade aí em termos absolutos na ordem de 18%, sendo que o mesmo IBGE calcula, considera aí 12% dos imóveis vagos na média nacional, né? Então, o índice de Bauru ele é 50% superior à média nacional, né? Então, a gente tem claros exemplos disso na região central, como esse imóvel que a gente tem aqui, traz aqui a imagem, que ele é edificado e não utilizado bem no centro comercial do município. No ano de 2020, o município começou a identificar os imóveis vagos para aplicação do IPTU progressivo. Então, foram identificados imóveis que não possuíam consumo de água por um determinado período, através dos dados do Departamento de Água e Esgoto da cidade, e esses imóveis começaram a receber notificações para que fossem utilizados, ou então começavam a aplicar o IPTU progressivo no tempo. O estudo, a área de estudo do nosso recorte, ele é delimitado na região central de Bauru, né? Um território aí que na época do enrocamento ferroviário, ele deu origem ao desenvolvimento do município e é uma área com infraestrutura completa. Tem uma ampla frota de transporte coletivo, uma extensa rede de abastecimento de água, coleta de esgoto, além de todas as vias pavimentadas com ruas largas, calçadas também amplas. Isso tudo dá à região características de tudo que a gente tem estudado até então, né? Áreas consolidadas, tradicionais e que vêm sendo esvaziadas. Considerando a mesma metodologia que a prefeitura utilizou, foram solicitados, através da Lei de Acesso à Informação, os dados do Departamento de Água e Esgoto que identificavam os imóveis que não possuíam consumo de água ou o consumo foi interrompido, foi cancelado por aí um período 90 dias corrido, né? E isso tudo deu a origem a esse gráfico que a gente tem aqui, de evolução, né, do populacional e de domicílios e de imóveis vagos. Então, essas informações levam em consideração o censo e os dados do Departamento de Água e Esgoto, mostrando que nos últimos 10 anos teve um crescimento populacional de 10,24% e um crescimento de municípios de domicílios de 38,74%. Já os imóveis vagos, identificados com os dados do Departamento de Água e Esgoto, cresceram 52,93% em relação ao crescimento que já havia acontecido no período anterior. Chegam, né, então, ao expressivo aumento em mais de 50%
dos domicílios dos imóveis vagos nos últimos 10 anos em todo o território da cidade de Bauru. Na região central, foi identificado um total de 3.492 domicílios, de acordo com o IBGE, e considerando a mesma área para o Departamento de Água e Esgoto, trouxe a informação de que no ano de 2022, 1.479 imóveis não tiveram consumo de água por mais de 90 dias corridos. Então, mostra aí uma forma expressiva de ociosidade na casa dos 42,35% nessa região. Essa foto, essa foto noturna é uma das principais avenidas da cidade, a Avenida Rodrigues Alves, em que você tem aí uma série de imóveis fechados na região imediata, ali próxima à antiga estação ferroviária. Partindo para a legislação como forma de regulação do espaço, né, então o Estatuto da Cidade ele introduziu, nos anos 2000, o conceito da subutilização, considerando que o coeficiente de aproveitamento seja inferior ao mínimo estabelecido para determinada região. Mas ele delega, né, ele transfere para o município a definição do conceito para caracterizar os imóveis não edificados. E também para a identificação de imóveis que são não utilizados, considerando metragem, localização e o tempo em desuso. Em Bauru, o plano diretor de 2008, que é o que está vigente até a data de hoje, ele estabeleceu os instrumentos do PEUC e do IPTU progressivo, né, que foram regulamentados através de uma lei municipal em 2017, sancionando aí a desapropriação do imóvel com o pagamento de títulos da dívida pública, caso não seja cumprida a obrigação do PEUC, decorrendo 5 anos do início da sanção. Apesar de previsto e regulamentado, o município atuou apenas com a implantação do IPTU progressivo nos últimos anos, né? Então, a gente tem acesso ao Conselho do Município, algumas atas do Conselho do Município, em que houve a prestação de contas, né, no ano de 2018, a prestação de contas do ano de 2017, em que foram emitidos pareceres para 67 processos de implantação do IPTU progressivo na cidade. Uma consulta à Secretaria de Aprovação de Projetos da Prefeitura de Bauru, a antiga Secretaria de Planejamento, a gente entende que a prefeitura segue com alguns imóveis em processo de IPTU progressivo que foram iniciados nos anos 2020 e 2019. Findando agora os 5 anos da aplicação do instrumento, a prefeitura ela não demonstrou interesse, né, em seguir com a desapropriação desses imóveis, uma vez que o próprio município não tem recurso para dar uso e função social para essas edificações. Na prática, a ação do poder público em relação ao cumprimento da função social e ao enfrentamento dessa ociosidade, ela não tem sido só tímida, como é também ineficaz, né? Ainda mais se considerar que, do ponto de vista legal, os instrumentos apropriados foram regulamentados e eles estão disponíveis para o município para serem aplicados. A gente chega à conclusão de que, historicamente, o padrão patrimonialista dado desde a colonização fez com que a terra fosse tratada como uma mercadoria de acesso restrito e sem considerar os interesses da sociedade como um todo, né? Só grupos específicos. E essa cultura patrimonialista, até hoje, ela gera aí a desigualdade social diretamente ligada às condições de moradia e também acesso à infraestrutura do meio urbano, como saneamento básico, energia elétrica, serviços, políticas públicas, entre outros. Então, compreender os centros urbanos, os movimentos que ele vem sofrendo ao longo dos anos, como que se manifestam nas cidades esses movimentos, principalmente da ociosidade, de esvaziamento, é necessário para que a gente possa compreender essa vida moderna, né? O movimento moderno urbano, como produção do espaço e a ausência da produção desse espaço projetada, ele moldam a realidade atual que a gente está. E para concluir, a gente tem aí uma expressiva quantidade de imóveis vazios, né, identificados aí mais de 1.400 a partir do Departamento de Água e Esgoto, sendo que desses 1.400 a gente tem em andamento só 67 processos de IPTU progressivo na cidade. E aí a gente acaba chegando à conclusão de que não faltam normas e instrumentos, as normas e instrumentos estão lá, estão aplicáveis, estão vigentes a nível federal, a nível municipal. O que a gente tem que investigar é quais as razões que têm pautado o padrão desse comportamento,
né? Por que que o poder público ele não consegue atuar de forma mais eficaz e por que que os proprietários desses imóveis também não conseguem trazer à tona a vida a esses imóveis. E assim eu encerro a apresentação deste trabalho e agradeço a atenção de todos.